Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a todos, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à série O Livro do Apocalipse. Hoje vamos falar, queridos, sobre o milênio, os 1000 anos, literal ou figurado. Você é amilenista, milenista, antimilenista, pós-milenista, ou você é preterista? Qual é a visão preterista escatológica sobre os 1000 anos? Vamos ver? Então vamos ver. A referência de 1000 anos é a mesma referência de fim de anos do profeta Ezequiel. Não é um período de tempo literal. Mas o que acontece? O escritor ele usa um superlativo, fazendo uma comparação com os anos revelados em Ezequiel capítulo 38, versículo 8 a 9, que diz: depois de muitos dias será visitado. Em Apocalipse 20, capítulo 7 e 9 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Veja o paralelo: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel. E acabando os 1000 anos, em Apocalipse diz: será solto Satanás. E então sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então nós vemos um paralelismo, nós vemos o escritor do Apocalipse dentro de uma escatologia preterista, que foi prevista por Yeshua, por Jesus, que aconteceria naquela geração para punir, para trazer juízo sobre a grande Babilônia, a prostituta que é Jerusalém, dentro das revelações do Novo Testamento, dentro da profecia que Jesus viria sobre as nuvens, e nuvem quer dizer juízo sobre Jerusalém, simplesmente isso, que se cumpriu na íntegra dentro da escatologia preterista. É possível que João, ou o autor do Apocalipse, que não se tem certeza que se foi João, tenha utilizado um superlativo, e alguns acreditam que isso pode ter sido também tomado do mito de Er, escrito por Platão. O mito de Er, meu amado, é uma história que Platão conta no livro A República, livro 10, de 614, parte B, a 621, parte B. Trata-se de um relato transmitido oralmente, de alguém que retornou do Hades. Ou seja, o escritor, como é muito familiarizado com o mito do Hades, estava muito familiarizado com a mitologia grega, com certeza existe uma possibilidade muito grande dele ser influenciado por esse relato ou mito de Er, relatado por Platão. O mito de Er é essencialmente quais fossem as injustiças cometidas, as pessoas prejudicadas, as almas injustas, pagavam a pena de quanto houvesse feito em vida, ou seja, a pessoa ia pagar segundo aquilo que praticou na sua vida, ao fim de se purificarem as suas almas. Uma tal escatologia desvela um logos cósmico, lembra do logos? Fundamentalmente moral, na ordem de uma teologia vinculativa para o humano. Ou seja, essa história se resume ao quê? A um soldado que morre em batalha e retorna como mensageiro do mundo dos mortos. E assim começa a história. O funcionamento habitual era que cada alma pagasse sucessivamente todas as injustiças cometidas, fosse contra quem fosse. A pena de cada injustiça era paga 10 vezes. Os atos justos seriam também recompensados deste modo. As interpretações referentes ao número de anos são díspares entre os interpretadores, mas é mais ou menos consensual que cada pena era paga em 100 anos, resultando, portanto, nos 1000 anos totais, ou seja, 10 vezes 100. As exceções existiam relativamente
os crimes de homicídio ou de impiedade, quer em relação aos deuses, quer em relação aos pais, em que as penas eram ainda maiores, note-se ainda que apenas eram dispensadas da viagem por debaixo da terra, em sofrimento, quando finalmente se curassem de sua maldade e expiassem totalmente a pena. Só reunindo essas duas condições, a abertura permitia que subisse. Ou seja, aqui está, querido, um purgatório, né? Semelhante, tá? Coisa que isso é mito, não existe. Mas vamos continuar. E acabando-se os 1000 anos, diz Apocalipse capítulo 20, versos 7 ao 9, que dentro da sua figura de linguagem representa os 40 anos da morte e ressurreição de Cristo, até o ano 70, quando Cristo vem numa figura de linguagem de juízo e aplica o juízo usando como ferramenta Roma, Satanás, que seria solto de sua prisão. E ele sairia a ganhar todas as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, que seria usando a figura de linguagem de Gog e Magog, cujo número era como a areia do mar, para se ajuntar em batalha e subirem sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, que é o que? A cidade amada, Jerusalém, e Deus desceu do fogo do céu e os devorou. Então nós vemos, querido, que Satanás simboliza Roma, que foi limitado o seu poder durante esses 40 anos que nós vamos ver mais na frente, que é o 1000 anos, né? O reinado milenial de Cristo, dentro, querido, dessa figura de linguagem que simboliza os 40 anos, aonde foi aplicada a grande tribulação e se culminou com o juízo da grande prostituta, a grande Babilônia, no ano 70, com a ferramenta Roma sendo usada por Deus ou por Cristo para aplicar o juízo sobre a cidade santa, a Jerusalém, a prostituta, a grande Babilônia do Apocalipse. Satanás, como nós vimos, significa inimigo, adversário. No caso do Apocalipse, os romanos, então Satanás, seria preso por um longo período de tempo e depois cercaria a cidade santa de Jerusalém. Ou seja, seria limitado o poder de Roma para que o evangelho pudesse se desenvolver, querido, nesse período onde a igreja reinou com Cristo esses 40 anos. Quantos anos é um período de uma geração? Porque aquela geração, ela viria Jesus vindo sobre as nuvens, porque não passaria aquela geração sem que visse Jesus vindo sobre as nuvens em juízo para a grande prostituta, a Babilônia, a grande prostituta, a Jerusalém. Nós vemos que o Salmo 95:10 nos revela que 40 anos estive desgostado com essa geração, ou uma geração, segundo o salmista, 40 anos, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O povo hebreu andou 40 anos pelo deserto, até chegar à terra prometida. Ainda se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-lo andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Números 32, verso 13. Para você agora entender quantos anos tem uma geração dentro do conceito bíblico, tá? Vamos lá, vamos tentar entender o que significa esses 1000 anos dentro da escatologia preterista do Apocalipse. Em Mateus 24 e 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Da mesma forma, querido, Jesus dá a entender que a igreja andaria 40 anos no deserto, ou seja, como Israel, até chegar a Nova Jerusalém, ou seja, que 40 anos a igreja passaria por uma grande tribulação, por grandes problemas, por grandes dificuldades, aonde seriam perseguidos, mas que eles iriam, queridos, chegar a Nova Jerusalém, que é a igreja. Porque a nova aliança, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, simboliza o quê? A instituição do reino de Deus, através de Jesus Cristo, que foi consumado no ano 70, para a glória de Deus Pai. Os 40 anos depois, temos o quê? De
depois que passou os 40 anos da ascensão de Cristo e sua morte e ressurreição. Morte, ressurreição e ascensão. O que aconteceu? O que aconteceu nesse período? Logo, o que nós entendemos? Que os 1000 anos seria o período da pregação do Evangelho até a queda de Jerusalém. Ou seja, esses 40 anos foi aonde Satanás foi preso, ou seja, Roma foi limitado o seu poder, porque Roma só começou a perseguir realmente a igreja depois, ali pela meados do ano 68, com Nero. A igreja teve um período livre para que o Evangelho fosse disseminado. E esse é, querido, a prisão desse Satanás, desse Império Romano, essa limitação, para que o Evangelho pudesse, querido, ser pregado até que viesse Jesus sobre a nuvem para aplicar o juízo sobre a Jerusalém, a grande prostituta, a grande Babilônia, que nós já aprendemos. Ou seja, onde dentro desses 1000 anos, Satanás, Roma, teria o seu poder limitado e depois solto para aplicar o juízo sobre Jerusalém, que é representado pela figura de linguagem que Jesus disse que ele viria sobre as nuvens para aplicar o juízo, e quando nós vemos nuvens, dentro da linguagem bíblica fala de juízo. Eu estou enfatizando isso para que você entenda, meu amado, querido, e você que será alcançado com esse ensinamento maravilhoso. Depois que acontecer todas essas coisas, nós vemos que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 ao 26, nós temos uma revelação muito clara, muito evidente, que diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império. Que império? O império, querido, que estava, destruindo e que estava prejudicando. O império quem? Roma. E todas as potestades e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando fala que a morte seria aniquilada, morte nesse contexto significa destruir tudo aquilo que estava provocando a morte, a perseguição e a destruição nesse período de 40 anos que representa o reino milenial de Cristo na terra, onde ele reina com a sua igreja, onde a sua igreja está pregando o evangelho do reino a todos que eram alvo desse evangelho. Então, nós temos, quando olhamos para Apocalipse, nós temos 2 períodos de 1000 anos no Apocalipse, que se refere ao período da prisão de Satanás, inimigo, e o reino do Cordeiro, isto é, 40 anos em que Roma não perseguiu os cristãos, enquanto eles espalhavam o evangelho nos 4 cantos da terra. Então, a perseguição romana contra a igreja, você sabe que começou com Nero em 68. Então, houve essa limitação, houve esse milênio onde Cristo reinou com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e nesses 40 anos, querido, o evangelho foi disseminado, o evangelho do reino foi disseminado, e no ano 70 se culmina e vem o juízo e a instituição do reino de Cristo sobre a terra. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas vamos continuar. Vamos agora, querido, fazer um paralelismo, desses 2 reinos, com Apocalipse capítulo 20, verso 2, que diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ou seja, pegou o dragão, pegou Roma, limitou eles e prendeu. E Apocalipse 20, verso 5 diz: mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Foi a ressurreição espiritual de todos aqueles que aceitavam o reino de Deus e a pregação de Jesus Cristo, ressuscitaram com uma ressurreição espiritual. Ainda temos Apocalipse capítulo 20, verso 3, que diz: lançou no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
Para aí, vamos interpretar isso aqui. Quem foi que foi lançado no abismo, dentro da figura de linguagem? Roma, preso, limitado. Para quê? Para que o reino milenial de Cristo na terra, com os seus discípulos, apóstolos e a pregação do Evangelho do Reino de Deus, fosse culminar, fosse desenvolvido até que Jesus viesse sobre as nuvens no ano 70. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, 40 anos. Quem são esses que reinaram com Cristo aqui na terra e participaram da primeira ressurreição espiritual? A igreja de Cristo reinou aqui por 40 anos, aonde houve a disseminação do Evangelho e do reino de Deus na face da terra. É isso que está revelado, que está mostrado na escatologia preterista do Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4 ainda diz: vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que besta, Roma, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, quem é esses que reinaram com Cristo, que morreram por Cristo, que não levantaram a sua mão nem sua cabeça e disseram Ave César, não receberam sua marca na mão nem na testa, porque nunca levantaram a mão para adorar os divinos imperadores, não se renderam à idolatria, não se dobraram, querido, ao Império Romano e suas existências de adorarem seus imperadores. Apocalipse verso 3 ainda diz: e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações. Aqui eu estou repetindo esse versículo para você entender que quando o dragão foi preso, Roma foi limitado, começou-se o reino de Cristo sobre a face da terra. Os 1000 anos de Cristo que ele reinou com a igreja, para que a igreja pudesse disseminar o evangelho do reino, até que viesse, querido, o juízo, ele viesse sobre as nuvens e aplicasse o juízo sobre a grande Babilônia, a grande prostituta que é Israel. O livro do Apocalipse está dizendo que o reino de Jesus foi naquele período, nesses 40 anos. Sim, segundo o próprio Apocalipse, o reino de Jesus era espiritual e no céu. Ou seja, quando diz que ele viu tronos e assentado sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e viu as almas daqueles que foram degolados, e essas almas estavam onde? Haviam morrido e já estavam onde? No céu. Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, eles morreram. E que não adoraram quem? A besta. Que besta? O Império Romano. Não se renderam ao Império Romano, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de levantar sua mão e sua testa e adorar, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós temos 2000 anos, nós temos 1000 anos do reinado de Cristo, e nós temos, querido, o 1000 anos da prisão, de Satanás. Então nós temos esses 2 períodos que devem ser entendidos, compreendidos de forma muito clara, muito verdadeira, de que a prisão de Satanás, Roma, é a limitação para quê? Para que esse reino de 1000 anos, que representa os 40 anos até a vinda de Cristo no ano 70, pudesse ser desenvolvido dentro do contexto da vivência e pregação do Evangelho do Reino dos apóstolos e dos discípulos que saíram ao mundo para pregar, para anunciar. Porque quando fosse anunciado em toda a Jerusalém e todo o mundo conhecido da época, diz ali em Mateus 24, que então viria o fim. E qual é o evangelho que seria pregado? O evangelho do reino. Que mensagem do reino era essa? De que Jesus viria, que havia um apocalipse iminente e que o povo deveria se preparar para que não fosse destruído. Por isso que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Essa salvação está falando do céu? Não, salvação do quê? Da grande tribulação que viria. E tanto é que muitos discípulos
Muitos se salvaram porque se retiraram, ouviram o alerta de Jesus, se retiraram de Jerusalém e sobreviveram e não morreram, querido, pela maldade e pela ação do Império Romano em destruir, querido, no ano 70, a grande prostituta, a Babilônia, que era Jerusalém. Então o autor do Apocalipse faz uso dessa simbologia para dizer a seu público que haveria um longo período de paz. Esse período seria uma transição entre a igreja iniciada na cruz e a queda de Jerusalém. Jesus foi crucificado por volta do ano 30 e 40 anos depois, no ano 70, teve a queda de Jerusalém, com uma tribulação como nunca houve e nunca haverá. Houve no ano 70, aonde se cumpriu cabalmente as profecias bíblicas, e que hoje estamos vivendo diariamente o reino de Cristo estabelecido na terra. Um reino que não é um reino material, um reino que é um reino universal, que está dentro de nós. Um reino que não veio com visível aparência, mas um reino que, quando se tem esse contato com esse ensinamento de Yeshua HaMashiach, você entrar nesse reino, você passa a ser seu representante, como sal da terra, como luz do mundo, como árvore frutífera, como soldado que milita de maneira legítima e que não se embaraça com os negócios da vida, e que seja um embaixador de Cristo nessa terra, aonde nós estamos aqui para manifestar, para pegar e para anunciar o reino de Deus. Que Deus abençoe todos. Essa é a visão preterista da escatologia. Eu estou aqui de forma neutra, de forma imparcial, trazendo até você como que o preterismo pensa e interpreta as Escrituras para trazer uma escatologia que tem muitos fundamentos, são muito coerentes à escatologia preterista ou à escatologia consumada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Ramaleh, Ramalehim.